filosofia mais sublime. Olá, muito boa noite a todos. Estamos exatamente aqui na rua Luiz Guimarães, bairro Alvaruene, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, nesta noite do dia então, 13 desse homem aí, dezembro de 2024, mas tem mais, olha só. Exatamente no culto ao ar livre, que acontece todas as sextas-feiras a partir de 7h30, tá? aqui a rua Luiz Guimarães, repito, no bairro Alvaruene, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista dos Sete Dias a Bíblia, do bairro de Alvaruene. E assim fazer com que vamos agora acompanhar a retórica aqui do professor Kleber, alusiva à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas tem mais pessoas aí, renomadas, né? Esse é William Herschel. Todas as descobertas humanas parecem ter sido feitas como propósito único de confirmar cada vez mais fortemente as verdades contidas da palavra de Deus, das Escrituras. Então a Bíblia é de pessoas que não têm tanta cultura. Ora, existem mais pessoas. Essa figura que eu vou mostrar para vocês, George Washington. Não sei se vocês sabem quem é esse cidadão aqui, mas ele foi o primeiro presidente dos Estados Unidos da América. Primeiro presidente. E olha o que ele disse das Sagradas Escrituras. Ele falou assim, ó: impossível é governar bem o mundo sem Deus e sem a Bíblia. Imaginem só vocês se os nossos políticos colocassem isso em prática. Imagine quão seria a nossa democracia, o nosso país, se os nossos políticos tivessem como regra, certo? E como norma para atender a população a palavra de Deus. George Washington tinha isso em mente. E ele então citou essa frase. E tem um outro cidadão, esse Samuel Morse, né? Ele é o criador do código Morse, tá? A comunicação que acontece há alguns anos atrás nos navios, por exemplo, foi criado por esse cidadão aí, tá? Ele falou assim, ó: quanto mais me aproximo do final de minha vida, da minha peregrinação, né, mais clara é a evidência da origem da Bíblia. Então, homens doutos, né, homens que tinham conhecimento, cientistas, astrônomos, presidentes, enfim, esses homens tinham muita consideração por esse livro aqui, que nós temos hoje, graças a Deus, a oportunidade de estudar assim, ó, em praça pública, né? Alguns países não têm esse privilégio, mas nós temos, nós somos privilegiados, e vocês também são muito privilegiados por poderem estudar a Bíblia nessa situação. Mas vamos aqui seguir, né? A Bíblia, de fato, ela é um referencial para a vida, tá? Vamos então nos aprofundar aqui no que Jesus ensinou sobre as Escrituras. De acordo com ele, Cristo Jesus, o que nós podemos encontrar quando nós estudamos a palavra de Deus? Aqui no Evangelho de João, no capítulo 5, pode adiantar, Bruno. Nós vamos ler o texto aqui, ó. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela o quê? A vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Ora, Jesus então apresenta, ou ele revela, ou ele traz essa verdade para as pessoas. O estudo da palavra de Deus nos leva a viver eternamente. Deixa eu fazer aqui uma pergunta. Quem quer morrer aqui, levante a mão. Não tem ninguém que quer morrer, né? Sabe por que nós não queremos morrer? Porque nós não fomos feitos para morrer. Quando Cristo pensou nessa jovem, quando Cristo pensou nessa outra jovem, quando Cristo pensou em nós para nos criar, a ideia de Deus sempre foi que nós vivêssemos eternamente. Isso nos foi tirado quando os nossos primeiros pais, né, Adão e Eva, vocês devem conhecer a história, escolheram fazer uso do seu livre-arbítrio, e aí o pecado entrou no mundo, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Porém, quando nós nos tornamos conhecedores, estudantes assíduos da palavra de Deus, nós conhecemos uma pessoa, e essa pessoa nos conduz à vida eterna, Jesus Cristo. Portanto, as Escrituras, elas nos levam para o caminho da eternidade. Jesus ensinou mais. Que severa repreensão fez Jesus aos líderes religiosos de sua época. Mateus, pode adiantar? Bruno, Mateus 22, 29, ele fala assim, ó, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvaruene. Este é o professor Kleber. Nem o poder de Deus. Isso Jesus falava para os líderes religiosos. Eles estavam distantes daquilo que a Bíblia de fato ensina. Deixa eu dizer um segredo para vocês. Vou até tirar o microfone aqui.
isso também acontece nos nossos dias. Existem muitos pseudo-líderes religiosos aí que encaminham as pessoas para um outro caminho, que não o caminho que a Bíblia ensina. E aí, a repreensão de Jesus também é atual nos dias, né? Nos nossos dias, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Portanto, qual deveria ser, na verdade, a nossa principal tarefa? Tornarmos-nos conhecedores da vontade de Deus por meio da sua palavra. É por isso que nós estamos aqui todas essas sextas-feiras, com vocês, cantando, né? Tomando sopa, assim, no culto, estudando a palavra de Deus, livre. Porque é interesse do céu que você torne-se conhecedor desse Deus que tanto ama você, né? Como a Rebeca e a minha princesa ali cantou, né? Certo? Do cuidado de Deus por nós. Pode passar? Como interpretar, portanto, as Escrituras? Existem alguns textos da Bíblia que são difíceis de entender. Vocês concordam comigo? Certo? Mas existem fórmulas que nos ajudam a chegarmos nessa compreensão. Olha só. Qual era a Bíblia que Jesus usava? Bom, Cristo, quando esteve conosco aqui na Terra há mais de 2000 anos atrás, ele tinha o costume de ler a Bíblia. E qual era essa Bíblia? A própria Bíblia responde, ó. Mateus 5,17. Opa, volta aí. Qual era a Bíblia que Jesus usava? Perdão, 13 de dezembro de 2024. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Tem um outro texto, pode adiantar. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Tem mais texto? Vocês viram aí duas palavrinhas em comum nesses dois textos. Lei e profeta. Toda vez que Jesus faz referência a lei e profeta em suas falas, ele está fazendo uma referência literalmente ao Antigo Testamento. Qual que era a pergunta? Qual era a Bíblia que Jesus usava? Era o Antigo Testamento. A lei é uma referência aos 5 primeiros livros da Bíblia, que nós costumamos chamar de Pentateuco ou Torá, certo? E os profetas? Os outros livros, Salmos, né? Até os profetas menores. Portanto, a Bíblia que Jesus se valia, a Bíblia que ele usava, e de fato ele pronunciou muitos versos, né? Muitos ensinamentos de Jesus em seus dias, ele apontava para o Antigo Testamento. Portanto, meus queridos amigos, a Bíblia que Jesus usava era o Antigo Testamento. Porque o Novo Testamento só foi ser escrito, né? Cerca de 40, a primeira carta, certo? Inscrita, foi cerca de 40 anos depois da morte de Cristo Jesus. Será que foi pegar a mão dele? Não, nós vamos já chegar nessa pergunta aí, viu? Pode adiantar? Então, qual que é a origem das Escrituras? Pode passar, Bruno? Quem levou os profetas a escrever? Olha só a pergunta aqui, ó. Qual que é a origem das Escrituras? Será que foi Jesus que escreveu? Será que foi Deus que escreveu? Olha o que o texto bíblico diz, ó. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. O texto diz assim, ó. Porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos, homens separados, certo? Ó, o texto diz, ó. Falaram da parte de Deus, movidos por quem? Pelo Espírito Santo. Então, qual que é a origem das Escrituras? O Espírito Santo inspirou cerca de 40 homens. Sabe quantos autores tem a Bíblia? 40. Tá? Isso é tão interessante, tão especial, sabe por quê? Porque esses 40 homens, em seus escritos, eles não se contradizem. Parece que eles se reuniram num determinado momento assim da história e disseram assim, olha, eu escrevo daqui até aqui, você escreve daqui até aqui, eu falo desse assunto, você fala desse. Nós encontramos uma unidade na Bíblia, sabe por quê, meus amigos? Porque ela foi orientada, dirigida e preservada pelo Deus Espírito Santo. Essa é a origem das Escrituras. Deus foi quem inspirou os profetas, tá? A escrever o que hoje nós temos aqui em nossas mãos, essa coleção de livros, né? Que significa a palavra Bíblia, né? Vem do Biblos, que significa coleção de livros ou biblioteca, tá? Seguindo então, Deus inspirou cerca de 40 profetas, como eu falei para vocês aqui, para escrever
o livro sagrado. E quais são as origens da língua? Conversava aí com a minha irmã, né? Ela já falava, ó, as origens da língua, das línguas, né? Da Bíblia. Quais são? Vamos lá? Nós temos aqui o hebraico, tá? A Bíblia foi escrita em pelo menos 3 idiomas: hebraico, aramaico e grego. Então, o Antigo Testamento, quase que em sua totalidade, ela foi escrita em hebraico, certo? E aí tem algumas partes do Antigo Testamento, Daniel 6, né? Certo? Alguns versos de Daniel 6, que foi escrito em aramaico, que é uma língua prima, bem parecido ali com o nosso português e o espanhol, que a nossa querida Rebeca agora está ali, os nossos irmãos, né? Os hermanos. Então, eles são línguas primas, né? O hebraico e o aramaico. E a outra língua que a Bíblia foi escrita, aqui está o hebraico, né? Aqui está o aramaico, certo? E a outra língua foi o grego koiné, tá? Todo o Novo Testamento foi escrito em grego. Os discípulos de Jesus, eles falavam aramaico, né? Quando eles estavam entre si ali na Santa Ceia e tal, o diálogo acontecia em aramaico. Mas quando eles iam falar em público, aí eles usavam a língua universal da época. Hoje, qual é a língua universal? O inglês. É o inglês, né? Onde você vai no mundo, a língua universal é o inglês. Na época de Cristo, há mais de 2000 anos atrás, a língua universal era o grego, certo? Então, o Novo Testamento inteiro foi escrito. E aqui tem uma frase, né? Esse versículo aqui, ó, João 1:1. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Está ali escrito em grego, tá? Essas foram então as 3 línguas originais. E eu pergunto, por que é interessante, importante e necessário que a gente aprenda um pouquinho dos originais da Bíblia? Porque existem alguns textos que o nosso português, ou no nosso português, a gente não consegue compreender, tá? E é importante a gente ir lá no original hebraico para poder buscar ali as informações necessárias e aí tornarmos conhecedores da verdade, consequentemente da vontade de Deus, tá, meus amigos? Como a Bíblia chegou até nós? Esse livro bonitinho que nós temos aqui hoje, né? Dividido em capítulos e versículos, Novo Testamento, Antigo Testamento, as Bíblias têm ali os grifos, né? Tem uns subtítulos. Como foi que esse livro chegou até a gente? Bom, quero apresentar para vocês isso aqui. Vocês sabem o que é isso aqui? Já ouviram? Já viram essa figura? Isso aqui é uma caverna, tá? Caverna de Qumran. Essa caverna fica no deserto, tá? E o que aconteceu? Por que eu estou trazendo para vocês essa figura aqui? O seguinte, como foi que a Bíblia chegou até nós? Há muitos anos atrás, um grupo de beduínos são jovens pastores de cabras, né? E eles ficam então cuidando de ovelhas, de cabras no deserto. Um deles, uma vez se distanciou do grupo e ele entrou em uma dessas cavernas. Vocês conseguem ver ali que na rocha tem algumas aberturas. E aí, qual foi a surpresa desse jovem? Ele achou ali vários potes de barro, tá? E dentro desses potes de barro, muitos manuscritos, muitos rolos de manuscritos. E o que tinha dentro desses rolos? A história do povo de Israel, mas também tinha ali dentro daqueles potes fragmentos e boa parte, na verdade, da Bíblia escrita, certo? O livro de Isaías por completo, intacto. E aí os pesquisadores foram lá, né? E eles conseguiram detectar que esse material, esses escritos, esses manuscritos, na verdade, eles datavam de pelo menos 3.000 anos antes. E o que eu aprendo com isso? Por que isso é importante, Cleber? Porque a gente vê que o Espírito Santo não somente inspirou os profetas a escrever as Escrituras, ele cuidou nos mínimos detalhes para que a Bíblia chegasse até as nossas mãos. Ou vocês têm dúvida de que esse dia estava marcado no calendário de Deus? O fato de vocês estarem aqui ouvindo mais uma vez essas verdades, essas curiosidades. Deus, ele cuida da nossa vida, sabe, nos mínimos detalhes. E eu acredito que Deus tem planos maravilhosos para a nossa vida. Mas ele tem um que sobressalta a todos.
Jesus quer que nós vivamos com Ele por toda a eternidade. E para isso, nós precisamos nos tornar conhecedores da palavra de Deus, porque é ela que nos conduz à verdade. E a verdade nos conduz à eternidade, tá certo? Então, como foi que ela chegou até nós? Foram achados ali os escritos e a comprovação, digamos assim, né? Tudo que estava escrito lá nesses manuscritos, mais de 200 manuscritos ali foram encontrados, é exatamente esse mesmo material que nós temos hoje em nossas mãos, certo? Segundo Jesus, qual é a fonte da verdade? Isso aqui é tão interessante. Jesus fala no Evangelho de João, no capítulo 17, para mim a mais bela oração de todas. Esse capítulo todo é uma oração de Jesus. E você sabia que Jesus orou por você nesse capítulo em especial? Ele orou por mim. João 17:17, Jesus diz assim, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Essa é uma afirmação do próprio Filho de Deus, de que a palavra dele é a verdade. Por que nós precisamos levar isso em consideração? A gente vive hoje num mundo do relativismo, né? Aquilo que é verdade para ele pode não ser verdade para mim. Ou aquilo que era verdade lá atrás, hoje em dia não é mais verdade, não. As coisas vão mudando, né? E a Bíblia que precisa ser o nosso referencial. Olha só, eu quero falar para vocês agora de cosmovisão. E o que é cosmovisão? Ora, a palavra já diz, né? Cosmo significa universo. E visão é como você enxerga o mundo. Basicamente isso. Como é que você olha tudo aquilo que acontece à sua volta. Então isso é cosmovisão. E a nossa cosmovisão, ela precisa estar baseada na palavra de Deus. Por quê? Porque Jesus diz que ela é a verdade. Tá? Todos os meus planos, toda a minha visão de mundo, ela precisa estar norteada pelaquilo que a Bíblia nos ensina. Certo? Ó, que eu estava explicando para vocês, né? Cosmo, mundo, universo, mas visão é enxergar, ver. Então, nós precisamos olhar o mundo e aquilo que acontece à nossa volta com outros olhos. Com os olhos que a Bíblia nos orienta a enxergar. Pode passar? Quais são os benefícios trazidos, então, pelo estudo da Bíblia? E são muitos. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15 até 17. Olha só os benefícios de nós sermos estudantes assíduos da palavra de Deus. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que pode tornar-te o quê? Sábio. Primeira coisa que a Bíblia faz comigo quando eu sou estudante, ela me torna sábio. Ela me ajuda nas minhas decisões. Quando eu tenho a minha vida guiada e norteada pela palavra de Deus, eu tenho sabedoria nas decisões que eu tomo. Mas o texto tem mais, ó. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Como precisamos de justiça em nossos dias? Lembra do que disse George Washington? Impossível é guiar, certo? Conduzir um país sem a palavra de Deus. E o que acontece hoje nos nossos dias? A justiça falta, sabe por quê? Porque a Bíblia tem sido tirada das mãos das pessoas. A Bíblia aos pouquinhos vai sendo tirada das escolas. Nós estamos perdendo o parâmetro do que é certo e o que é errado. Por quê? Porque estão deixando a Bíblia de lado. E cada vez mais nós vemos aí os nossos políticos envolvidos em escândalos. Pessoas enriquecendo demais, pessoas empobrecendo demais. Sabe por quê, meus amigos? Porque as pessoas têm se distanciado das Sagradas Escrituras. Enquanto o texto diz assim, ó, ela, quando estudada, né, ela serve para a educação na justiça. Com uma finalidade. Qual a finalidade? A fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para praticar boas obras, para agir conforme a Bíblia, para agir conforme os seus ensinos, tá? Seguindo então, já estamos caminhando aqui para o nosso final, porque, voou ali. Por quanto tempo a palavra de Deus teria validade? Pode adiantar? Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Sobre quem Cristo
pronunciou uma bênção especial, Lucas 11:28. Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra e a guardam. Certo? Ouvir também é ser abençoado por Deus. E é o que nós estamos fazendo. Continuamos então nesse tema, como interpretar as Escrituras. Pode passar. Começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunham-lhe o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. O Antigo Testamento perdeu-se, né? Alguns dizem, mas não precisa mais ler não, estudar não leva em consideração algumas coisas. A Bíblia diz: toda a Escritura é inspirada por Deus. Do Gênesis ao Apocalipse, existem ali lições poderosas para a sua vida, para a minha vida. E nós precisamos então nos valer dessas bênçãos ao sermos estudantes da palavra de Deus. Pode adiantar? Como as pessoas reagem aos ensinos das Escrituras? E aí Jesus contou uma parábola. Quando ele esteve conosco, ele contou uma parábola bem interessante. Está no capítulo 13, né? É a parábola do semeador. Pode passar no capítulo 13 de Mateus. Quais são os tipos de solo apresentados na parábola e o que eles significam? Vamos lá? Pelo menos 4 tipos de solo Jesus apresenta nessa parábola, tá? E o primeiro solo diz que a semente, que a palavra de Deus foi lançada e ela caiu à beira do caminho. E por cair à beira do caminho, né, vieram pássaros ali, representados no caso pelo inimigo, e comeu a semente, impedindo que ela causasse no coração ou no terreno ali, né, a fertilidade para poder ela nascer, tá? Então, à beira do caminho. Mas existe um outro caminho. Pode passar. O solo rochoso. A parábola Jesus diz que o semeador jogou a semente. Uma parte caiu à beira do caminho, a outra parte caiu em terreno rochoso, no meio das pedras. E aí, em virtude de não ter caído na areia, né, onde ela pudesse ele germinar rapidamente, ela desfaleceu e não conseguiu então a semente brotar. O terceiro solo aí apresentado por Jesus diz que a semente caiu entre os espinhos. E os espinhos significam as atividades do nosso dia, certo? A correria, né? Certo? Aquilo que a gente faz, nosso trabalho, que muitas vezes sufoca o nosso tempo e não nos permite nos voltarmos para a palavra de Deus. E aí a Bíblia diz que esse solo aí também não foi possível a semente germinar por conta que as atividades do dia sufocaram ali a planta e ela não deu continuidade, digamos assim, ao seu crescimento. Mas Jesus também fala de um quarto solo, e é o solo fértil, a boa terra, né? E o que representa isso? Representa aqueles ouvintes da palavra que abrem o seu coração para os ensinos. Aí a Bíblia diz que a semente germina para 30, 60 e 100 por um. Nós estamos essas noites aqui, meus amigos queridos, com a nossa intenção, com a nossa boa vontade, para fazer o seu coração tornar-se um terreno fértil. Que seja o seu coração receptível à palavra de Deus. Experimente na sua vida diária colocar em prática os ensinamentos contidos nessa palavra. Ela é o nosso manual, lembram? Nosso manual. Ela ensina como eu devo, por exemplo, tratar minha esposa, meus filhos. Ela me ensina como eu devo me portar no trabalho, na faculdade. Ela me ensina, por exemplo, valores importantes como a honestidade. E se nós colocarmos em prática esses ensinamentos, não é que nós vamos nos tornar bonzinhos, tá? Nós seremos muito mais felizes. Nós desfrutaremos ainda aqui, além de termos a promessa de viver eternamente com Jesus, mas nós desfrutaremos ainda aqui as boas novas e os bons resultados que somente a palavra de Deus pode trazer. Então, eu tenho uma decisão que eu queria ler com vocês nessa noite aqui. Pode passar.
Essa precisa ser a nossa decisão. Creio que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Desejo aceitá-la como regra de fé e prática e prometo, pela graça de Deus, estudar e praticar os seus ensinos. Eu gostaria de ver a mão levantada daqueles que querem ou cumprir essa promessa aí, né? Que Deus abençoe a vida de vocês ricamente. Que a palavra de Deus tenha um espaço bem grande no coração e no tempo do cotidiano de vocês, né? E eu tenho certeza que nós iremos continuar colhendo muitas bênçãos na nossa vida, para a honra e glória de Deus e para também vivermos melhor nessa terra, tá certo? Então que Deus abençoe a vida de vocês, meus amigos, minhas amigas. Foi bom estar com vocês nessa sexta-feira aqui, cantando, aprendendo um pouco mais aqui da palavra de Deus. Sexta-feira que vem a gente vai estar novamente aqui falando sobre a salvação, tá? Por que nós precisamos ser salvos? De que nós precisamos ser salvos? Essas são algumas perguntas que a gente vai responder na próxima sexta-feira, se assim o Senhor nos permitir, tá? Quero que você possa fechar agora os seus olhos. Nós vamos agradecer a Deus pela oportunidade. Vamos falar com o Senhor. Querido Deus, muito obrigado pela vida dos meus irmãos, dos meus amigos que aqui estão presentes diretamente nessa praça, ouvindo a Tua palavra, aprendendo do Senhor. Que a Tua graça, Senhor Deus, acompanhe cada um deles. Que a Bíblia seja para a nossa vida, Senhor, o nosso manual, onde possamos ali, todas as vezes que necessário, buscarmos o conselho, buscarmos a orientação, para nós vivermos nessa terra, Senhor Deus, com os olhos no céu. Que a Tua bênção repouse sobre cada lar que aqui se representa, Senhor. Que a Tua presença possa expulsar para longe da vida dessas pessoas que o Senhor tanto ama o mal, o pecado, e assim, à medida que eles te conhecerem cada vez mais e apaixonarem-se pelo Senhor, possam no futuro bem próximo estar entregando a sua vida por completo em Tuas mãos. Abençoe também aqueles que estão ouvindo diretamente, que a Tua palavra possa chegar ao coração dessas pessoas, que todos saibam que Jesus vai voltar e que nós precisamos nos preparar para esse grande dia. Dá-nos a Tua bênção, Senhor, ainda que nós não merecemos. Somos falhos, somos fracos, somos pecadores, mas que o Senhor possa estar conosco, nos concedendo o Teu perdão, a Tua graça, a Tua bondade, porque nós oramos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Está aí, portanto, concluída a retórica alusiva à palavra de Cristo através do professor Kleber, aqui a Rua Luiz Guimarães, bairro Álvaro, em Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, nesta noite do dia 13 de dezembro de 2024, aqui no Culto ao Ar Livre, uma iniciativa e realização da Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvaroene. Agora vamos à sopa. Valeu, Jesus!